No episódio anterior, falamos sobre por que considerar o M&A e quais os sinais de que sua empresa está pronta. Hoje, vamos colocar a mão na massa e entender como se preparar para esse processo. Eu sou Anderson Vustro, sócio da Questum, e nesse episódio você vai entender como se preparar para um processo de M&A. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando o Descomplica.vc. Quais são os primeiros passos para começar a se preparar para um eventual M&A? Cara, deixa eu ir, eu vou lendo aqui e já vou tocando. Beleza. Os primeiros passos para começar a se preparar para um M&A são os seguintes. Primeiro, alinhamento entre os sócios. Estão todos na mesma página de que o M&A é um caminho a ser seguido? Vocês gostariam de realizar a venda do seu negócio? Quais são os números? Que interesses cada um tem? Quem fica no dia seguinte, quem sai e assim por diante. O segundo passo é entender quem teria o perfil e o interesse para adquirir o seu negócio, ou seja, categorias de compradores fazem sentido para o seu negócio, dentro do seu segmento, dentro do mercado que você atua e assim por diante. Dentro dessas categorias, quais são esses potenciais compradores e que transações que eles já fizeram? Eles já compraram algum concorrente? Eles estão com um apetite nesse momento para fazer novas aquisições? Porque dependendo da situação, você pode ter um comprador ou até mesmo uma categoria com maior interesse dentro desse momento de mercado. E o terceiro passo é realmente iniciar essa relação. Então, de que forma que você pode já construir essas pontes entre um potencial comprador e vocês, para que em algum momento surja a oportunidade de vocês serem adquiridos e unirem as operações. Então, a gente costuma dizer que grande parte das transações já iniciaram muito antes de assinar o contrato. Grande parte dessas transações tinham algum tipo de relacionamento prévio, seja ele como fornecedor, seja ele como parceiro, ou simplesmente conhecendo os sócios das empresas, tomando café periodicamente e mantendo esse contato ativo. Com esses três passos, você vai conseguir maximizar as chances de fazer um bom negócio. Como identificar potenciais compradores para a minha startup? A melhor forma para identificar potenciais compradores para a sua startup é a partir do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? A partir das empresas que orbitam esse seu cliente, você pode encontrar categorias ou perfis de negócios no qual fazem sentido unir forças com vocês para agregar mais valor para esse cliente, para ofertar mais soluções para esse cliente. Então, a minha sugestão é sempre olhar quem orbita o seu cliente ou até mesmo uma cadeia em que ele se encontra para identificar essas oportunidades e ver no fim do dia em que lugar que tem mais dinheiro na mesa ou em que lugar que tem mais probabilidade de ocorrer uma transação. Se este conteúdo está te ajudando, compartilha também com alguém que está construindo a sua startup. Como minha captação hoje pode impactar meu exit no futuro? A principal forma que uma captação pode influenciar ou impactar em uma saída, em um exit, é em relação ao valuation. Porque pensa comigo, toda vez que o investidor faz um aporte no seu negócio, ele tem um retorno esperado, né? Porém, a gente sabe que o futuro é incerto e muitas vezes a taxa de crescimento projetada, todos os planos que foram realizados no processo de captação, por vezes não são os realizados no longo prazo. Então, é muito importante ter esse alinhamento entre os investidores e os fundadores para entender qual que é o destino final, qual que é a saída esperada entre as partes, para não ter nenhum desalinhamento nesse longo prazo e não fazer com que uma boa oportunidade para uma parte seja uma péssima oportunidade para a outra. Então, a minha sugestão é sempre estar alinhado, estar na mesma página com o destino que vocês estão almejando, para que numa saída, numa venda potencial, vocês não tenham esse tipo de conflito ou esse tipo de desalinhamento. Quanto tempo, em média, leva entre iniciar um processo de M&A e fechar o negócio? O que nós vemos como média de tempo de mercado nas transações que nós participamos
é de cerca de 9 meses entre um início de processo e a conclusão do mesmo. Porém, esse tempo ele é muito relativo a diversos aspectos que estão dentro ou fora do controle do empreendedor. Por exemplo, dependendo de como a casa está organizada, dependendo da preparação que você teve, dependendo do processo competitivo que você conseguiu fazer, você pode ter uma duração mais curta ou mais longa desse processo. Da mesma forma, tem a situação de timing do comprador. Por vezes é um timing do comprador muito benéfico no qual ele está com urgência, ele está com uma prioridade em fazer esse tipo de transação, né? Em outros casos, da mesma forma, pode ser o contrário. Pode ser que ele não tenha pressa para fazer isso, para resolver essa situação e pode ter um tempo mais longo. Então, via de regra, o que a gente sugere é que, em média, 9 meses seja tempo suficiente para você realizar uma transação. O que é valuation e como funciona o cálculo dele para captar ou para vender? Valuation é basicamente a forma como você avalia o seu negócio e define qual seria o preço justo para essa companhia. Existem algumas formas, algumas metodologias de calcular esse valuation. Eu vou citar duas das principais. A primeira é o fluxo de caixa descontado e a segunda são múltiplos de mercado, múltiplos de transações comparáveis. Tá? E existe uma diferença muito grande em relação a valuations de captação de investimento e valuations de M&A, ou seja, da venda do seu negócio. Por uma simples questão, que é, dentro da ótica do investidor, ele está olhando para, inicialmente, a taxa de crescimento que você está crescendo e o que você consegue, com mais capital, acelerar essa taxa de crescimento, ou seja, quanto que essa participação dele no futuro vai valer dado a sua taxa de crescimento, dado a sua projeção, né? E lembrando que quando a gente fala de captação de investimento, a gente está falando prioritariamente de dinheiro no caixa da empresa, certo? Já quando a gente olha para valuation de M&A, valuation de uma venda do seu negócio, a gente está olhando sobre uma perspectiva de um comprador, no qual, inicialmente, ele vai ver as oportunidades, as sinergias que tem com o seu negócio, de que forma que isso vai se comportar no dia seguinte, qual é o payback desse investimento e quanto que isso vai custar em relação à integração, em relação ao dia seguinte, né? E neste caso específico, a gente está falando sobre o dinheiro entrando na conta dos empreendedores, dos fundadores, dos sócios desse negócio. Então, em linhas gerais, a gente está olhando para questões de uma perspectiva diferente e com destinações diferentes de capital, uma para o bolso dos sócios, outra para o caixa da empresa. O M&A é uma das etapas mais estratégicas de um fundador. Quanto mais cedo você se preparar, maiores as chances de fechar um bom negócio. Curtiu esse episódio? Então deixa o seu like, seu comentário, compartilha com quem você acha que deveria ouvir esse episódio e não deixe de nos seguir, se inscrever no canal do investidores.vc. Até o próximo Descomplica.vc.